Bom, vamos lá para o Morumbi então. O Paulo do Vale está com a gente, porque o Quinto Sinal vai marcar 15 para as 8, hora oficial do Brasil. A primeira chamada estava marcada para 6h30 dos conselheiros do Colégio Eleitoral, 254 com direito a voto, e a segunda para 7 da noite. Então, em tese, a votação já está em curso aí e, segundo o estatuto, dura 2 horas. Tempo máximo da reunião do Conselho Deliberativo para votação, 2 horas. E o PDV está lá acompanhando, movimentação da torcida, protesto dos torcedores, porta do Morumbi ali lotada de torcedores são paulinos. E ele vai informar para a gente agora, já está desde cedinho aí em cima do assunto. E agora uma atualização às 15 para as 8 da noite desta sexta-feira. Vamos lá, PDV, boa noite! Para você, para todo mundo. Microfone da Rádio Bandeirantes. Ó, eu tô aqui do lado de fora, trabalhos técnicos do Marquinhos Conceição com esse som perfeito e aqui com imagens do meu... a gente tem, óbvio, uma instabilidade que a melhor posição é a gente ter as imagens e eu conseguir falar também, porque ó, o torcedor tá protestando aqui, protesto pacífico por parte da torcida do São Paulo, e fica o registro então da torcida bem em frente aqui à entrada onde fica o Salão Nobre e acontece a votação, que ainda não começou, tá? São 2 horas de reunião. Dentro dessas 2 horas tem o discurso do Casares, que se defende, tem também o discurso daqueles que querem o impeachment do presidente São Paulino. E aí, a partir das 8h30, é previsto o início da votação. Já temos o quórum necessário, neste momento, confirmado com 223 votantes, tá? Eu vou me distanciar um pouquinho aqui do protesto, só para a gente ter um som melhor, retornando aqui à nossa base. 223, dentro dessa conta, já confirmada aqui pelos assessores do São Paulo, 168 conselheiros de forma presencial, então bastante gente veio presencialmente aqui, de fato a movimentação ela foi muito boa, 55 online. E aí teve ali não é uma confusão, né, mas teve conselheiro que acabou logando, mas vindo aqui, então ali tinham 2 pessoas iguais, podemos dizer assim. Então, mas isso já foi resolvido e aí começou a reunião. 168 presentes, 55 online, e neste momento acontece a reunião do Conselho por aqui. A previsão 8h30 para o início da votação, viu, Capri? E aí, ô PDV, então a partir do início da votação é que a gente vai ter as 2 horas, é isso? Isso, até 10h30 da noite, exatamente. Até 10h30. Então tá garantido que vai ter votação, é isso, que PDV? antes, o PDV está falando, agora tá havendo defesa e depoimento. Então expondo, cada lado expõe ali a sua parte, aí a partir do momento em que abre a votação, 2 horas para a reunião, então deve sair por volta das 10h30. Infelizmente a gente não vai conseguir trazer aqui no Esporte em Debate a decisão. Ô PDV, quantos torcedores você calcula que tem aí na porta em frente ao Morumbi protestando nesse momento? Acho que uns 1.500, 2.000 torcedores. Nossa, gente pra caramba. Porque tem bastante gente. Tem bastante gente, Tá tem louco. bastante gente. Tem trio elétrico, tem bastante gente. Resta saber se esses 2.000 que representam milhares de São Paulinos... Eu não vi, eu não ouvi, eu não li nenhum São Paulino em lugar nenhum, seja na imprensa, seja nas redes sociais, defendendo a manutenção do Casares. Só os bajuladores. Eu tô dizendo entre torcedores, né? Eu não vi ninguém. Acho que se você fizer uma enquete com a torcida do São Paulo, a torcida vai dar 90% a 95% pró-impeachment do Casares. Ele perdeu. Eu não sei, pelo que eu sinto, né? É só um sentimento. O sentimento aqui, é correto. Né? Ele Se perdeu. Agora, os conselheiros, eles não têm essa visão da torcida. Porque os conselheiros estão lá, muitos vão receber promessas. E ambos os lados. Já receberam. Tu tem 160 vitalícios num colégio de 260. Isso aí não dá. Cara,
Isso é muita política, isso aí. Isso é pouco pensamento são paulino e muita política. Então talvez ele escape. Ontem até nós falamos, eu quero ver para crer ele cair. Eu acho que ele vai ser empichado. É um sentimento, não sei, não é informação. Não. Aí, até porque ninguém tem informação. Porque tudo pode mudar a qualquer momento. É meio ali. loucura. Se você for analisar, há 2 semanas, quando nós entrevistamos aqui o Alexandre Médicis, por exemplo, que é um conselheiro forte da oposição, ele mesmo estava pessimista. Só que de 10 dias para cá, o próprio PDV informou que o movimento político do Júlio Casares largou a mão dele. Exatamente. Então, assim, há 10 dias era um cenário. 8, 9 dias depois, esse cenário mudou. Agora, a pergunta é, será que esse cenário mudou o suficiente para que o Casares... Porque não é metade. Por exemplo, vamos supor que sejam 100 conselheiros, dando exemplo. 51-49, não passa. Porque você tem que passar de um determinado número. É isso, PDV? Acho que 2/3. É isso? 171. Por incrível que pareça, 171. É 170, acho que é 170. Quanto, hein, PDV? Não é tipo metade. Vamos supor, são 200 conselheiros, estou dando ideia. Se 101 votarem a favor, não passam 2/3. É isso, PDV? Qual é o voto certo aí? Se bater determinado número para que o Casares seja empichado? 170. 170. Porque são 254 no universo, então aí a conta daria 169,33333 e aí arredondando 170. É 2/3, né? O PDV é isso, não é? 2/3 do conselho, né? Bastante num colégio pequeno. É isso que eu tô falando. Isso, exatamente. 2/3, 2/3. Eu sou ruim de matemática aqui, acho que 2/3 de 254 é isso, né? 170, né? Como diz o PDV, 169. Não é muito fácil. Eu quero ver para crer. Eu porque também. O Conselho do São Paulo... Até porque o voto de forma covarde, ele é secreto. Se o voto fosse aberto... Aí eu vou votar a favor do impeachment, chega lá e muda. Sabe por quê? Porque tem muito cara, se o voto fosse aberto, não que eu seja favorável a isso, mas a gente sabe como é que funciona. Porque o que rola hoje no São Paulo já rolou no Corinthians, pode rolar amanhã no Palmeiras, já rolou no Cruzeiro, no Santos e assim vai. Quando o voto ele é fechado, você você diretamente protege aquele conselheiro. Ele vai ter uma segurança para poder votar no desejo dele. Se o voto é aberto, vamos supor que o Capriotti é um membro da situação e ele quer votar a favor da permanência do Casares. O voto aberto, ele vai pensar 2 vezes antes. Porque ele vai ser caçado, os caras vão ameaçar e assim vai. É uma proteção. Dá uma proteção, é uma proteção pro votante. É verdade. Ele se sente mais confortável em virar a casaca, em falar que vota em um e vota no outro. Fazer política. É como no Só que Congresso, é covardia. Né? No Congresso, sim, mas no Congresso você tem as votações secretas, né? Em decisões importantes, onde você não precisa se identificar. Eu acho bom. Eu acho ruim. Eu acho ruim. Eu acho bom porque é o seguinte... às vezes, eu acho bom quando é pra empichar alguém. Eu acho bom. Porque aí o sujeito se sente confortável em virar a casa. Mas se não é pra empichar, aí você tem que saber quem é que traiu. Aí é legal você saber quem é que foi o traidor. O impeachment da Dilma era voto aberto, lembra? Era voto aberto. Até foi um grande circo. Aí você tinha... quem é que traiu e não votou quando tinha que empichar aquele cara que precisava ser empichado? Mas não é covardia? Não é covardia? Sim. Com milhões de torcedores? Porque o São Paulo está... Você mesmo fala, Capri. Se o Júlio Casares for empichado no modelo secreto, ótimo, não é? Porque, conseguiu o objetivo que a torcida queria. Sim. Se ele não for empichado no modelo secreto, vai ficar aquela sensação, quem foram os traidores? Quem é que traiu o São Paulo? Que votou contra o processo? Mas você mesmo fala aqui todo o programa que se o São Paulo está nesse momento catastrófico em termos financeiros, administrativos, futebolísticos, passa muito pelo Conselho. Sim. Então o Conselho colocou o São Paulo nesse momento, nessa situação. Então deveria ser aberto para que os torcedores saibam quem é o real culpado. Porque o cara que vota a favor do Casares hoje... ponto de vista é verdade mesmo. Então, o cara que vota a favor do Casares... teria o quórum, também tem que ver. Tem que ver também. Mas o Prédio... Muita gente ia puxar o carro. Eu falei mais cedo no Jogo Aberto, é o seguinte, todo mundo tem direito à ampla defesa. Ponto. Isso é uma coisa mais básica e natural. O meu ponto de vista é o seguinte... Eu queria ouvir o argumento do cara que apoia o Júlio Casares. Porque assim, de 2 uma, pessoal. O Casares, ele não tá limpo nessa situação. Em que sentido? Ou o Casares ele é um tremendo bandido, safado, ou ele é um dos maiores incompetentes da história do futebol brasileiro. Porque pode ser inocente.
Ele pode ser passado pra trás, só que ele vai ser um baita de um banana. Porque então os caras fizeram o que fizeram nas costas dele e ele, como administrador, não conseguiu diagnosticar, então ele é incompetente. Ou ele é complacente, conivente, ou cúmplice, ou bandido. Então, assim, não tem pra onde correr. O cara que hoje vota a favor do Casares, ele tá indo contra o São Paulo Futebol Se tu fosse Clube. conselheiro hoje, tu votaria Putz, a meu. favor do impeachment? Porra! E tu, Capri? Não, pelo que eu tenho isso? visto aí, pelo que eu tenho lido, pelo que vários companheiros, inclusive o PDV, têm trazido aqui, Sim. sim, votaria pelo impeachment. E se ele for inocente, você votaria? Como assim? Vamos supor que a votação fosse semana que vem. E aí o Ministério Público colheu as provas e o Ministério Público crava o seguinte: Júlio Casares não tem Não nenhum há motivo envolvimento. para investigação. Não, ele não tem nenhum envolvimento. Nós avalizamos aqui, Se não ele tem não nenhum. tivesse, então... Eu ainda assim empicharia ele. Porque ele é um baita do incompetente. Ele tem essas pessoas debaixo do guarda-chuva e ele, como administrador, mas não aí- conseguiu Não, diagnosticar mas aí- a roubalheira, Não, se é mas que tudo aconteceu bem, no mas São aí Paulo, pô. se o Júlio Casares não está envolvido, mas o São Paulo foi prejudicado. Não, é isso. Ah, e tudo Não, bem. São, gente, aí vem cá. você tem que... Que Aí o São tudo Paulo bem, você foi tem que prejudicado? empichar. Vamos lá, a gente não tem poder de polícia aqui, É, mas estamos no futebol um pouquinho, O caso né? do camarote... Ah, por que favor, não- né? O caso do O Douglas camarote... falou, eu ganhei, você ganhou, nós ganhamos, pelo amor O de caso Deus. do camarote o caso do camarote- escancarou. Escancarou, a mas corrupção. o caso vamos do ser otário também. Ele não está... Esse processo de votação não é por causa do camarote. Não, é Não verdade. é por causa do Mas verdade. foi o estopim. Mas, Se não aparece mas publicamente, mostra, foi o mas estopim. Foi. mostra a falha da administração. Exatamente. No mínimo, Então- mostra uma falha de E administração. algo que aconteceu em fevereiro de 25. Nós estamos falando de quase um ano atrás. Então isso aí isso é algo que já vinha acontecendo, certo? Não é algo que é do nada. É uma novidade, né? Não. Isso vem de um ano atrás. Exatamente. Então, se um ano atrás estava acontecendo isso, o que pode ter vindo anteriormente, ainda numa gestão de 5 anos? Porque são 5 anos de gestão Claro, Casares, né? 5 anos de gestão Casares. E não vamos esquecer E aqui com o todo... golpezinho da reeleição. Exatamente. Golpezinho da todo reeleição. programa eu vou falar aqui. Eu vou falar em todo o programa. E quando um dia, se eu for fazer uma entrevista com ele ao vivo, eu vou falar também. E sem problema nenhum. Se o São Paulo está na situação que está, passa muito pela péssima gestão, administração do Casares e tal, ele vai provar se ele é certo, se ele está errado, se ele roubou, se não roubou, ele vai provar isso aí lá na frente, se é que ele vai conseguir. Ponto. Dito isso, não esqueçamos aqui de Carlos Belmonte. Sim, sumiu. Carlos Onde Belmonte, está Carlos sabe Belmonte? por quê? Que É. Carlos Belmonte foi... Ele tem direito a voto hoje, ele pode votar. Ele tem, é Ele isso que eu tô querendo conselheiro, dizer. claro que sim, Ele pode ficou tá lá. 5 anos na gestão Casares. E aí ele sai vendendo pra imprensa e aí compra o barulho dele Uma quem novidade, quer. novidade. Estou É. saindo porque não compactuo com essa administração. Aí... Vai ele deu defender uma- o clube quebrado, lembra? Isso, Porque ele isso. falou aqui pro Neto o Isso. seguinte: tem que investir mesmo que não tenha dinheiro pra isso. Exatamente. Ele defendeu a quebra Aí do ele clube. falou aqui que ele quer ficar com a família, que ele não tá pensando em eleição. Sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 meses, quando começarem a lançar a candidatura? Ele vai ser o primeiro pavãozão Mas é evidente a falar, eu isso. sou contra o Casares, oposição ao Evidente, Casares, tem toda a nada. razão. Comeu na mão do Casares durante 5 anos. E agora quer pagar e sair de gostoso, Belmonte? Ninguém. Bom, compra o seu discurso quem quer. Agora, só pra Otário eu lembrar, não sou. viu, Capelanes, Capri, e o PDV também tá conosco. Se o Casares for empichado, ele não é expulso do clube. É que nem vai dar. É diferente do Augusto Melo, que foi expulso do Corinthians. No São Paulo é diferente. Tu fica inelegível por 10 anos. Mas pode continuar Mas frequentando tu continua o clube. frequentando, tu ainda é fazendo a conselheiro, política tu no ainda é clube. conselheiro, tu perde teus direitos políticos. Mas tu não é expulso do clube. Eu acho Eu acho um ruim. erro. Uma vergonha. Teria Acho um que erro, expulsar do quadro. Claro. Expulsar do Se quadro. você causou um prejuízo à Exatamente. instituição, não tem Exatamente. lógica você continuar frequentando a instituição. Agora, o PDV, tira uma dúvida aí. Por favor, você que está aí desde cedo, né, acompanhando movimentação, entra e sai para lá e para cá. Algum carro forte apareceu hoje aí no Morumbi? Não, teve bastante carro da polícia, né? Bastante cavalo, a cavalaria da polícia aqui em peso. Mas carro forte, né? Que inclusive foram utilizados aí para saques, né? Dentro desse âmbito do São Paulo investigado. Isso não apareceu não, E é o principal motivo, talvez, dessa saída do Casares. Os 11 milhões de reais foram sacados das contas do São Paulo ao longo de 4 anos, em que a defesa do Casares justifica que esse valor total foi utilizado para pagar operações de jogos e premiações aos jogadores, comissão técnica e tudo mais. Não, isso é... Eu
falamos aqui essa semana, né? Eu só quero reforçar. É inadmissível que em 2026, século 21, quando cada vez menos as pessoas andam com dinheiro vivo no bolso, cada vez menos isso é uma realidade no país, porque você tem hoje métodos de pagamento muito mais seguros e baratos, você arriscar o seu patrimônio num carro forte. Tudo bem, tem a sua segurança, mas e o custo disso? E o custo desses carros fortes aí, pra lá e pra cá transportando dinheiro? Se você precisa economizar, você corta do carro forte. Você paga com Pix. Ah, mas o árbitro, eu duvido que o árbitro receba em dinheiro isso aí. Não existe isso. Hoje com o Pix eles não recebem mais. Claro que mas não. Antes recebiam. Antes recebiam. Depois do jogo você ficava andando com dinheiro pra lá e pra cá. Dinheiro. Hoje ninguém mais anda com dinheiro exatamente por conta do medo aí de você ter dinheiro. Hoje eu não vejo uma nota de dinheiro na minha carteira, sei lá, há uns 4, 5 anos. Pelo menos. Posso fazer uma pergunta? Porque eu prefiro pagar tudo de maneira digital, virtual aí, cartão virtual, né? O Alexandre Silvestre está na escuta. Grande abraço, grande figura. Quem? O Alexandre Silvestre. Como é que os caras pagam com um carro forte, transportando dinheiro pra lá e pra cá? Sabe que o Inter em 2016, a casa começou a cair? Vocês lembram? Porque os caras sacavam dinheiro com carro forte. Não, deixa eu só falar aqui, ó. Viu? Marcos... Na boca da tesouraria. É verdade, eu lembro disso. Só deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcos Pevarati. Ó, gente, só pra vocês entenderem, tá? Vocês mandam mensagem no YouTube, vocês mandam mensagem no Instagram, no WhatsApp, a gente lê tudo aqui. A gente pode não ler no ar, mas a gente acompanha. E você, Marcão, mandou uma mensagem assim, ó, não concordo com o Capela. Ele não pode ter um impeachment porque ele é incompetente. Se isso ocorrer, você machuca a democracia. Marcão, pode sim. Perante o estatuto, gestão temerária. Gestão temerária. Então, se ele for incompetente ao ponto de ter uma gestão temerária, como é o caso de ter mais do que dobrado a dívida, empréstimos bancários, antecipado receitas, ele pode sofrer sim um processo. Não tem nada de machucar a democracia nesse caso, mas obrigado pela participação. Então, uma coisa é o cara ser incompetente, outra coisa é o cara ser bandido, outra coisa é ele ter gestão temerária. São coisas diferentes. O Casares vai ter que mostrar que ele tem a inocência, então vamos aguardar. Ninguém está, só para deixar claro, ninguém está condenando aqui o Júlio Casares, apesar de os indícios serem muito fortes de uma gestão corrupta. E quando eu falo em gestão corrupta através dos indícios, mostra não só essas coisas mal cheirosas, mas outras partes envolvidas. Pessoal, a questão que nós colocamos aqui, aquele áudio, Prétio, que você recebeu de 40 minutos no Concentração. 44 ele minutos de áudio. Límpido e claro, sem edição. Acabou. É corrupto aquilo ali. Acabou aquilo lá, gente. Se o Brasil fosse um país sério, se esse modelo de clube associativo não fosse falido como é, e é difícil você contar nos dedos de uma mão o modelo de clube associativo que ainda dá certo no Brasil nesses moldes, tinha caído todo mundo, velho. Tinha caído todo mundo. E a minha preocupação é a seguinte: os conselheiros, eles podem até aprovar a permanência do Casares à presidência. Aí eu me pergunto o seguinte: e se o Ministério Público daqui, vamos lá, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, que demora um pouco, né? Olha só, vai de bet, negócio do Corinthians. Até agora, virou real, mas não anda. Tausa, do Duílio, não anda também. Ele não e se aparecer alguma coisa grave? E aí, vota de novo? Ele não tem mais condição política de é gerir o clube, né? E nem credibilidade. Acabou. A torcida não quer mais ele. Acabou. Aliás, ontem uma censura no clube, né? No estádio. Hoje também. Hoje. A Amanda Nunes, que foi a advogada PCD, né? Que ela entrou conosco aqui, lembra da questão... das instalações ruins, né, para as pessoas. PCD. Ela é advogada. Ela que impugnou. Ela que impugnou. O doutor ontem Aires de Abreu. Exatamente, viu? Então ela tá com muita força agora no São Paulo. E ontem ela chegou com um adesivo fora Casares. Isso. Não deixaram ela entrar. Mas você sabe... Não deixaram. E outra, jogo... sabe o que aconteceu com ela também? A biometria não passou. Opa, facial. Que coincidência. Só dela. Então, assim, ó, eu não tenho a autodefesa dela, mas eu tô vendo as postagens dela. Isso é uma vergonha, isso é uma censura. Pretzel, o que tá acontecendo no São Paulo hoje, São Paulo sempre foi um clube amplamente democrático. Hoje é o clube mais antidemocrático do futebol brasileiro. Pretzel. Ele é antidemocrático no conselho, entre eles, é uma capitania hereditária. Ele é censor. São Paulo é censor hoje, certo? A comunicação do São Paulo escolhe para quem os jogadores têm que falar. Isso perfeito?
É um absurdo isso. Mas, ô Preto, só pra deixar claro. O São Paulo hoje é um clube censor. A São Paulo tem censura hoje. Amanda, eu vou deixar bem claro aqui uma situação. A gente não tem aqui nem interesse de defender ninguém, porque a gente não tem aqui, o nosso poder não é de defesa. Nosso poder é de colocar as duas partes para que possam dialogar. Toda hora. E nós fizemos no final do ano passado isso. Nós entrevistamos a Amanda, que colocou lá as acusações, e depois colocamos aquele outro rapaz que teria relação com ela e com a parte PCD da Depois torcida. ele mandou um áudio pra ela Aí mandou um áudio reclamando, ameaçando, Isso. falando um monte de coisa pra ela. Então, assim, dá pra levar em consideração o que essa atual gestão, e aí é na base, aí é com o grupo PCD, aí é na torcida organizada, e assim, os caras perderam o rumo, não, eles não têm mais condições de estar na Casares não tem cadeira. mais condição política Não e nem tem. moral de seguir à frente. Eu acho que ele demorou pra se defender também. Acho que foi um erro. Ele nem se defendeu, ele não falou, colocou advogado pra falar. Não, mas pô, ele deveria ter Claro falado. que sim. Ele ficou muito tempo. Não, Ele prometeu- demorou ele prometeu- publicamente. Isso. Ele sempre foi um cara de rede social. É. Aí quando ele é acusado, ele demorou pra ele não se manifesta. O problema, Pretzel, não é nem a Manifesta. demora, não é nem a demora na manifestação. O problema é que a manifestação não foi convincente. Sim. Esse é o detalhe. Se você se manifesta uma vez, mas você faz isso de maneira convincente, veemente, tudo bem. O problema é que ele se manifestou uma única vez e de maneira muito tímida, não convincente. Então, as pessoas não sentiram naquele posicionamento do Júlio Casares. Ele é um homem de dava para abraçar. comunicação. Mas Jamais. Tu tem razão que a alegação dele foi fraca, mas tu não acha que ele, como um homem de comunicação, e quando ele fala, né, ele se comunica bem. Isso é claro pra mim. Sempre que eu entrevistei o Casares, ele é um cara de comunicação. A oratória é boa. A oratória é boa, ele é um cara inteligente. Claro, sem dúvida. Mas ele demorou pra se... Ele ficou em silêncio. E a torcida... E aí, blogueirinho? Que é pra tirar foto e tudo, tu fala. E emitindo nota oficial exatamente, só em nota oficial. Nota Aí não oficial, vale, nota não oficial vale. não vale nesse momento. vale. Aí é que tá o detalhe, ele não botou a cara. Agora ele tá lá com 2 advogados, que ele tem direito de defesa, dentro da sala do conselho. Mas, eu acho que isso demorou. Amplo direito de defesa, para exatamente. depois ninguém falar, eu não pude me defender, eu não pude... Não, o processo tem que seguir todo o rito ali, com total possibilidade de defesa do Júlio Casares, que eu imagino é o que está acontecendo aí nesse processo do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube. Ok, né? ele tem o corpo jurídico, ele tem que ter ampla defesa, ele tem esse direito, tudo isso é bem verdade. Agora, se acharem que de fato, através do Ministério Público, da Polícia Federal, seja lá qual for a autoridade que estiver envolvida, e aí decretarem que ele está condenado por ter feito isso tem que ser preso. Preso. Porque eu tô cansado dos caras meterem a mão no dinheiro dos clubes. Coloca a tua e os vinheta cara... aí agora. Não, coloca. Coloca a tua vinheta Mas agora. tô falando que tem que acontecer. Não, ué. tu provocou tu provocou a tua própria vinheta. Nem tu acredita nisso. Nem tu acredita nisso. Mundo de João Paulo, Capelão. Diz quem é preso no Brasil, Capelão. Vitório Pifo. Sabe? Não, mas não foi preso. Não foi preso Ele também, né? perdeu, viu? Ele foi expulso. Ó, o Vitório Pifo foi expulso do Inter. Não pode pisar em Porto Alegre, tô te falando. Ah, tá certo. Diferente. Mas ele não Porque chegou a ser ele foi, detido? Ele não chegou a ser porque detido, ele foi não? investigado, julgado Julgado, e condenado. condenado. Então, todo o processo, todo o rito foi colocado à prova. Ele e toda Tá a diretoria certíssimo. dele foram expulsos do Inter. Eles não têm direito político. Não, eles não são mais colorados. Não podem pisar. Não são mais reconhecidos, sabe, no Beira-Rio. Mas ele mora em Porto Alegre ainda? Não dá. Se ele andar na rua, a coisa é feia. Tô te falando Ah, é? sério. E pra